Olá pessoas! Hoje eu vou fazer com vocês um guia de revestimento de encadernação. A gente vai ver as características importantes e os principais tipos que são usados para fazer caderno hoje em dia. Eu já gravei um vídeo sobre revestimentos aqui no ano passado, tem um pouco mais de um ano, se eu não me engano, então já era um vídeo que estava um pouco desatualizado. Eu resolvi fazer um novo vídeo, atualizando algumas informações, mostrando um pouco mais de detalhes que eu senti muita falta no último vídeo, achei que ficou faltando um pouco. E quem me acompanha sabe que eu sempre tento refazer os vídeos. Alguns vídeos são mais importantes de serem refeitos de tempos em tempos, esses mais técnicos, exatamente porque as coisas mudam também, as coisas que as pessoas usam, questão de preços, etc. Muitas vezes muda, então é interessante de refazer de vez em quando, até porque a gente vai aprendendo melhores formas também de gravar os vídeos, então eu resolvi refazer esse vídeo antigo. São vários os tipos de revestimento que você pode usar para os seus cadernos, e sempre surgem coisas novas a todos os momentos, então eu vou tentar aqui falar dos básicos, mas no geral você vai escolher para revestir o seu caderno entre tecidos, couro, corino, que são tipos de couro, porém sintéticos, são tecidos sintéticos que simulam couro. A gente tem papéis também, tem adesivos, então tem várias coisas que vocês podem usar. A gente vai passar em cada um deles aqui falando as principais características. Primeiro, os tecidos. Existem dois tipos de tecido, basicamente, que você pode usar, que são os próprios para encadernação e os não próprios para encadernação. E aí, obviamente, dentro dessas duas categorias, você tem vários tipos diferentes. Mas é importante, primeiro, vocês entenderem essa diferença, entre os tecidos próprios e os não próprios. Os tecidos não próprios são qualquer tecido que você tiver aí para usar, qualquer algodão que você tiver, tactel, enfim, qualquer tecido que você tenha, que é simplesmente um tecido usado para fazer roupa, por exemplo, e que você vai pegar para encapar o seu caderno. Isso são tecidos não próprios. E existem os tecidos próprios que têm um revestimento, na verdade eles não têm um revestimento, uma parte de trás, uma base ali já própria, eles já são preparados para encadernação e são muito mais fáceis de você trabalhar, certo? Ele já tem uma proteção ali e esse verso principalmente já preparado que faz muita diferença para você trabalhar. Então, os tecidos não próprios você pode usar nos seus cadernos tranquilamente, porém é necessário que você faça um tratamento deles para conseguir usar, exatamente porque eles não têm esse verso pronto. E aí o que acontece? Se você tenta simplesmente pegar um algodão ou algum outro tecido assim, que não é preparado, passar cola e colar no seu papelão, essa cola tem a tendência a atravessar a trama do tecido e ficar manchada a parte de cima normalmente, tá? Principalmente dependendo do tipo de cola que você utiliza. A gente tem costume de utilizar para encadernação a cola PVA, que é uma cola que seca transparente. Então é menos problemático porque não vai ficar aquelas manchas brancas, O seu tecido não tem a tendência de mudar de cor por conta disso. Porém, eu já tive relatos de pessoas que usaram alguma cola, que eu não sei qual, que não é PVA, que não seca transparente, e o tecido ficou branco, Ele deu aquela manchada de branco. Então isso também é muito perigoso aí, já dando essa dica, trabalhe com cola PVA sempre que possível. Então é importante você fazer esse tratamento do tecido para que a cola não passe na trama e manche e fique aparecendo, Dê um acabamento ruim. Eu peguei 3 pedaços de tecido aqui para vocês verem, são 3 tipos diferentes que a minha mãe tinha aqui em casa, porque ela costura, então ela tem muita coisa aqui. Aí eu peguei esses 3 pedaços para mostrar para vocês. Esse tecido preto, ele é 100% algodão. Esse verde, ela não soube me falar qual que é o tecido, acho que ela também não sabe, ela tem tanto tecido aqui que acabou que ficou sem saber qual era o nome, mas é um tecido sintético, ele parece um algodão, mas ele é um pouco mais plastificado do que o algodão, tá? E a gente tem esse terceiro tecido que é o Oxford, ele já tem uma trama um pouco mais aberta, ele já é um tecido um pouco mais áspero, ele não é tão liso assim quanto o algodão. Eu peguei esses 3 tecidos e simplesmente passei cola no verso, passei cola no papelão, na verdade, sempre recomendo passar cola no papelão e não no revestimento. Passei a cola então no papelão e coloquei o tecido por cima. Não sei se pela filmagem vocês vão conseguir ver direito, porque é uma coisa que nem sempre a câmera consegue captar também. Porém, no tecido de algodão primeiro, você consegue ver que passa, na hora que você passa a cola ali, automaticamente a cola já passa pra cima, você consegue ver os pontinhos brancos da cola. O que não é tão problemático, igual eu falei, porque isso aqui é uma cola PVA, ela seca transparente. Porém, ele dá uma ligeira manchada. No tecido preto fica menos visível. Mas nesse tecido verde aqui, que por mais que ele não seja 100% algodão, ele seja outro tecido aí que eu não sei dizer o que é, ele já dá uma manchada, porque ele é um tecido mais claro. Então já fica mais visível essa mancha. Nesse pedaço pequeno, nem dá tanto pra ver assim. Eu vou até tentar marcar aqui no vídeo pra ver se vocês conseguem enxergar. Mas não fica legal. Então assim, trabalhar com tecidos que são claros principalmente e não tem um tratamento, a chance de manchar
e ficar aparecendo, né, esses pedacinhos de cola é muito grande, então não é legal. E esse último, que é o tecido Oxford, ele já tem uma trama mais aberta, ele também passa um pouco mais de cola, de baixo para cima. E pode ser que fique mais aparente também, que manche um pouco mais. Esse aqui também, mesma coisa, por ser um pouco mais escuro, não dá pra ver tão bem. Porém, os tecidos de trama aberta têm a tendência a passar mais a cola sim, porque ela tem uma trama mais aberta. Então, obviamente, tem mais buraco ali pra cola passar. Então, provavelmente, seu acabamento vai ficar um pouco pior também. No geral, não recomendo usar tecidos sem fazer o tratamento, porque os tratamentos são simples de fazer. Eu vou falar aqui sobre eles, são 3 tipos, basicamente, que você pode fazer. Então, eu não acho que faz sentido você usar o tecido simplesmente sem fazer nenhum tipo de tratamento. Dentre esses tecidos não tratados, são os tecidos comuns, né? Os que as pessoas mais utilizam é o 100% algodão, que também você encontra com o nome de tricoline, né? Que é o que é mais fácil de achar. E é interessante por conta da variedade enorme que você acha na internet, armarinhos, etc. Tem diversas estampas, então você consegue trabalhar muito bem com isso aí. Então, o mais usado desses tecidos comuns realmente é esse aí, 100% algodão, tricoline. Outros tecidos também, como o Oxford, que igual esse azul que eu mostrei pra vocês. Chita também, que já me perguntaram. Eu não sei muito o nome de tecidos, tá? Eu não trabalho tanto com tecidos em si, então não sei tanto, mas assim, o tipo de tecido, se o tecido vai funcionar ou não, vai depender muito de testes, tá? Mas assim, 100% dos casos você vai ter que fazer o tratamento, considerando que ele não é um tecido próprio para encadernação, que eu vou falar daqui a pouco. Então, qualquer tecido que você pegue para usar e você queira testar, faça o tratamento e aí você testa para ver se funciona bem, se dá um bom acabamento, né? Se não fica estranho. Existem basicamente 3 métodos para você fazer o tratamento do seu tecido, que na verdade são 2 métodos e uma variação do método, digamos assim, que é o processo de engomagem e o processo de laminação. Você pode fazer a laminação com entretela ou com papel. O processo de engomagem é basicamente você pegar o seu tecido e mergulhar na cola. Não é a cola pura, é uma mistura de cola com água. A proporção que você vai usar vai depender muito do gosto pessoal, na verdade. Recomendo também fazer testes, porque pode variar também de um tecido para outro, o que adequa melhor a cada tipo de tecido. Já vi pessoas fazendo proporção de 1:10 e já vi pessoas fazendo proporção de 1:3, por exemplo. Eu já fiz teste aqui com 1:3, 1:4, se eu não me engano, que é uma parte de cola para 3 ou 4 de água, que eu achei que deu um resultado legal, sabe? Funcionou bem, cumpriu a função ali, mas tomem cuidado também, se vocês diluírem demais, né? Se vocês quiserem uma coisa que não apareça tanto no tecido, não estrague tanto o tecido, tomem esse cuidado, porque se você diluir demais, pode ser que não cumpra a função, né? Porque é como se você não tivesse feito tratamento nenhum. Então tem que testar mesmo e ver a proporção que você acha que funciona bem, que cumpre a função efetivamente de não deixar a cola passar de um lado pro outro, não ficar manchada e tudo mais, mas que também não deixa um acabamento ruim no resultado final. Um dos maiores problemas que eu vejo nesse processo de engomagem é a textura que deixa no tecido, exatamente porque você mergulhou na cola, aquela cola entranha ali e costuma deixar bem áspero, tá? Então eu não gosto por conta disso. Mas já me falaram que se você diminui a proporção, né, igual por exemplo 1:10, igual eu falei, ele fica menos áspero, porém pode ser que não cumpra a função, igual eu já falei aqui várias vezes, então você tem que testar efetivamente. Para alguns tecidos pode ser que funcione bem, para outros não, então vai depender disso aí. Eu recomendo, igual eu já falei aqui, usar 100% algodão e tricoline, que são os melhores, e vai ser mais fácil de você trabalhar aí também essas proporções, tá? Eles aceitam melhor a cola e tudo mais. Eu já tenho um vídeo aqui ensinando a fazer a engomagem, eu vou deixar o link aqui em cima no card embaixo na descrição. É um vídeo um pouco mais antigo, porque eu não regravei esse vídeo, já que eu não trabalho com esse processo mais, e para refazer esse vídeo dá um pouquinho de trabalho, porque faz muita bagunça e tudo mais, mas dá para entender por esse vídeo, vocês conseguem entender o processo, então vou deixar linkado aqui de qualquer forma para quem quiser testar. Agora, o processo de laminação. A gente tem 2 métodos, igual eu falei, a laminação com entretela e a laminação com papel. Eu prefiro trabalhar com a laminação com entretela, que eu acho mais fácil, eu acho que dá um resultado melhor. É mais simples, realmente eu acho melhor, tá? Mas é questão do meu gosto, né? Tem muita gente, assim, que eu conheço, alunas, inclusive, pessoas que me mandam mensagem e tudo mais, que são pessoas que preferem fazer a laminação com papel. Eu não consegui um resultado bom de laminação com papel até hoje, mas eu tenho certeza que é por falta de prática mesmo, igual tudo na encadernação. À medida que você vai praticando e vai treinando, você consegue ir melhorando o acabamento. Eu já tenho um vídeo também ensinando a fazer a laminação com a entretela, eu vou deixar também linkado aqui. A laminação com a entretela é super simples, como se fosse um pedaço de contact que você corta no tamanho do seu tecido, você vai transferir
para o verso do seu tecido usando ferro, né, calor, e depois você tira a parte da película de proteção e aí o seu tecido vai estar pronto para usar. É só você passar cola e depois colar no papelão normalmente. E existem dois tipos de entretela, a entretela sem adesivo e a entretela com adesivo. Eu tenho preferido trabalhar com a entretela adesiva, que funciona muito melhor. A vantagem é que você não precisa passar cola, né? Ela já tem o adesivo, então facilita muito nisso aí. É menos trabalho, menos gasto de material e você evita ainda mais que a cola passe de um lado para o outro, já que não tem cola, certo? Você usa simplesmente o adesivo. Não sei se vocês vão conseguir ver nesse vídeo que eu gravei, eu peguei as duas entretelas aqui, a entretela com adesivo e a entretela sem adesivo. A entretela da esquerda, ela é sem adesivo e a da direita com adesivo. Elas têm uma tonalidade um pouquinho diferente, o verso delas também é diferente, uma é um pouco mais brilhosa e a outra tem um verso um pouco mais peludinho. A de entretela adesiva tem esse verso peludinho, porém eu não sei se é puramente de marca ou se é porque elas são diferentes mesmo, eu não sei dizer, porque eu comprei também. Eu nem lembro qual que é a marca dessa não adesiva que eu comprei, porque já tem muito tempo, mas a marca dessa que já é adesiva é Tech Label, que eu gostei bastante do resultado dela, e eu acho que ela tem uma boa qualidade, ela funciona muito bem. Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser comprar. O terceiro método que a gente consegue utilizar é a laminação com papel, que é basicamente a mesma coisa da laminação com entretela, porém você vai passar uma cola no papel, você vai pegar um papel branco, vai dar uma enrolada nele, passar uma cola e ir soltando aos poucos no verso do papel. Ele é mais difícil de trabalhar no verso do tecido, aliás, você tem que tomar muito cuidado para não dar bolha. Eu não consegui fazer isso de uma boa forma, ainda que não desse bolha, não é uma coisa que eu faço. Não costumo trabalhar tanto com tecido, mas eu tenho certeza que se eu praticasse eu iria conseguir um acabamento melhor. Então pode ser que faça sentido para você. O princípio é o mesmo, aí você faz essa cola, e depois você vem com ferro também para derreter a cola e fazer essa aderência. O resultado final de acabamento, agora falando dos três processos diferentes, da engomagem, da laminação com papel e da laminação com entretela. Não tem tanta diferença assim no acabamento. Vocês vão ver aqui nas filmagens que eu coloquei que você não consegue perceber, assim, pelo menos no visual, você não percebe diferença. Esses primeiros cadernos são feitos com processo de engomagem. Esse segundo caderno já é feito com processo de laminação. Nesse específico, eu usei a entretela adesiva. Entre a entretela adesiva e a não adesiva não tem nenhuma diferença de acabamento. É mais questão de você ter mais trabalho e menos trabalho. Agora, a engomagem já dá uma diferença de acabamento aí, não no visível, igual eu falei, porém no toque, que é a questão da aspereza, que eu também já comentei aqui. A cola seca e tem a tendência de deixar o tecido com esse tom, com esse toque áspero. Não é tão legal, eu não gosto. Eu acho que perde a característica principal do tecido, que é essa questão do toque, né? Principalmente se você estiver trabalhando com algum tecido específico que o toque faça a diferença. Então, eu não gosto por conta disso, além de fazer bagunça, né? E, assim, é um processo que eu particularmente não gosto no geral. Mas vocês veem aí que não tem diferença nenhuma no visual, então vocês podem usar qualquer um desses processos. Algumas questões aí de vantagens e desvantagens dos dois métodos, dos dois tipos de tecido, né? Tecidos não tratados e tecidos já prontos. A maior vantagem dos tecidos não tratados é que você consegue achar uma enorme variedade, né? Igual eu já falei no princípio, você acha em qualquer armarinho, em qualquer cidade, né, do interior, você consegue achar algum tecido. Pode ser muitas vezes que você já tem em casa, ou que você, por algum acaso, tem alguma roupa que você queira reaproveitar, vai saber, né? Às vezes você tem aí. Então tem essa facilidade, né, essa variedade, e muitas vezes é um tecido mais barato do que os tecidos próprios de encadernação. Agora, uma desvantagem dos tecidos que não são preparados é isso, eles não são preparados, então você tem que fazer a preparação deles, você vai gastar aí um pouco nessa preparação, seja com cola, com entretela ou com a laminação de papel, e nem sempre você vai ter o melhor dos acabamentos, né, por todos esses problemas aí que eu já falei. Então tem essa desvantagem aí. Dependendo do método de tratamento que você escolher, né, pode ser que não fique mais barato do que os tecidos já prontos. Então tem tudo isso aí que você tem que pesar, né? O que você prefere, o que faz mais sentido pra você, né? Se você conseguir investir nos tecidos que já são prontos, é melhor, tá? A gente vai falar deles agora. Agora, sobre os tecidos próprios, existem alguns tecidos que são os mais utilizados. O principal deles é o safir. Ele é um tecido que já vem com esse verso preparado, com o verso é como se fosse um papel no verso, então fica muito mais fácil de você fazer a cola no papelão. Ele já tem uma certa grossura ali, uma gramatura que não deixa essa cola passar de um lado para o outro, também por conta desse papel, então ele é melhor para fazer revestimentos de cadernos.
Muitas pessoas usam o linho também, porém eu não sei dizer, como eu não costumo trabalhar com tecido, igual eu já falei aqui, e eu nunca usei o linho especificamente, eu não sei se esse linho ele é um linho próprio, que já vem também com esse verso preparado, ou se ele é simplesmente um linho igual você compraria um algodão 100%, sabe? Isso eu não sei dizer propriamente, mas eu sei que as pessoas usam muito o linho para fazer também esses revestimentos. O safir, principalmente, ele é muito usado porque ele é um tecido, ele tem algum componente plástico nele, se eu não me engano, e ele aceita bem o hot stamp, relevo seco, serigrafia e impressão em jato de tinta. Então ele permite uma personalização grande aí para quem trabalha com essas coisas, por isso que ele é muito usado em álbum e etc, porque você consegue fazer essas personalizações. E ele existe em diversas cores diferentes, você consegue achar uma grande variedade na internet. Ele normalmente é vendido em rolos, tá? Quase todos esses tecidos são vendidos em rolos. E o tamanho padrão, se eu não me engano, é em torno de 48 por 66 centímetros. Em algumas lojas você consegue achar 66 por 96, que é o dobro. Então, aí também depende do tipo de projeto que você quiser fazer, dependendo do tamanho do caderno. Esse de 48 por 66 já vai resolver. Dependendo do tamanho do caderno, você já vai precisar procurar um fornecedor que te permita, que te venda um tamanho maior. Esse 9,6 por 66 normalmente, né, é bem grande, então assim, consegue englobar grande parte dos projetos. Existe um último tipo de tecido que eu descobri recentemente, que eu não sabia que existia, que é o tecido adesivo. Ele é vendido em rolos, como se fosse um contact mesmo, e ele é exatamente isso, você tira essa parte de trás para poder colar de revestimento no seu caderno. Então, ele funciona como se fosse um contact, mas ele tem uma texturinha de tecido mesmo, e tem algumas estampas diferentes que você consegue encontrar. Esse aqui, meu específico, eu comprei na Calunga, mas pode ser que você ache em outros lugares. Eu nem cheguei a pesquisar, porque não é uma coisa que eu costumo trabalhar, porém, pode ser interessante aí, se você quiser realmente trabalhar com tecidos, pode ser que isso seja uma boa alternativa. Agora vamos entrar nos coros e corinos. Eu vou começar aqui falando, na verdade, de um corino. Na verdade, não é um corino propriamente. Ele é um tecido sintético que simula couro. E eu vou falar ele primeiro porque ele é muito parecido com esses tecidos que eu já falei. O safir, por exemplo, eles são vendidos de forma parecida, em rolos também com esse verso de papel. E eles, inclusive, ficam ali meio limítrofe. Você não sabe propriamente se é um tecido ou se é um couro sintético, né? Não chama couro sintético, mas enfim. Esses tecidos sintéticos que simulam couro fica bem limítrofe aí, por isso eu tô começando por eles. O primeiro, então, que eu vou falar é o Tyvek. O Tyvek, ele é um tecido meio emborrachado, por isso que ele entra mais... Emborrachado não, mais plastificado, por isso que ele entra mais nessa questão do couro e do sintético aí, do que propriamente dos tecidos, né, que tem essa ideia mais porosa. Ele é um tecido, na verdade, originalmente desenvolvido para fazer trajes, né, de proteção, tanto hospitalar quanto química, porque ele é extremamente resistente, ele não deixa passar micróbios, né, micro-organismos, então ele é muito bom nessa questão de proteção mesmo, hospitalar e química. Ele tem uma durabilidade enorme, exatamente porque ele não deixa passar, então assim, ele não envelhece, ele tem, quer dizer, não sei se ele nunca envelhece, mas assim, ele tem um envelhecimento muito diminuído, então ele é muito bom para essas coisas que precisam de grande durabilidade. Então pode fazer sentido, por exemplo, para fazer o revestimento de bíblias, de livros, tipo enciclopédias, né, coisas que você precise que durem mais efetivamente no tempo, né, dependendo de álbum de fotos que você for fazer, né, algum projeto, monografia, vamos supor aí, né, alguma coisa que você quer realmente que não estrague com facilidade, então ele pode ser uma boa alternativa. Você consegue encontrar ele tanto no branco, mas hoje em dia já existe o Tyvek tingido, então você pode também usar para as capas dos cadernos sem problema. Outros tecidos sintéticos também que simulam couro, que também ficam aí no limítrofe aí entre tecidos e corinos, é o encarpel e o percalu, que são os mais comuns, os mais utilizados. Eles também vêm em rolos, também tem um verso preparado de papel, é muito parecido, porém, a parte de cima ela é um pouco mais emborrachada, ela simula mais o couro, por isso que ele não é tanto um tecido e mais um corino. A vantagem do encarpel e do percalux é que eles são mais finos, então eles funcionam muito bem para você revestir papelão. Eles dão um ótimo acabamento, fica super legal. Eles são muito usados, por exemplo, para cadernos estilo Moleskine, né? Funcionam super bem, fica bonito, fácil de trabalhar, então eles são uma ótima opção. Eles são mais baratos também, então é o que a maioria das pessoas usa para fazer revestimento de cadernos. Para quem quer trabalhar com essa coisa mais voltada para o couro, né? E existem outros tipos de corino, que são corinos não próprios para encadernação. Assim como tem tecidos próprios e não próprios, a gente tem corinos próprios e não próprios. Então esses aí que eu falei, encarpel, percalux, eles são os corinos mais já preparados, né? E a gente tem outras possibilidades de corino que você consegue encontrar
em qualquer loja dessas de festa, né? Até lojas de aviamentos mesmo você consegue achar. Eu tenho 2 modelos aqui que são corinos que eu comprei para tentar encapar, porém eles são horríveis, eu não recomendo. Eles são bonitos, né? São corinos bonitos, porém eles têm esse verso que é peludinho. E esse verso é horroroso para você colar em papelão, ele não cola simplesmente, é péssimo. Você tem a opção de fazer o tratamento com a entretela adesiva para você conseguir colar no papelão sem muitos problemas, né? Ou até a laminação com papel também, já me falaram que funciona, nunca testei. Porém, eu nunca consegui um bom resultado, mesmo assim, ele dá uma escorregada, mesmo fazendo o tratamento, não achei que ficou bom. Então não recomendo usar esse tipo de corino para fazer capa de caderno, realmente é péssimo. Então o ideal é que você se mantenha nesses que já são próprios de encadernação. Ou então nos intermediários, eu também já comprei uns corinos Xing Ling, eu não lembro, acho que eu comprei na Wish, se eu não me engano, que eles vêm menorzinhos, então eles também limitam um pouco o tamanho do caderno que você pode fazer. Eles não costumam vir em rolos muito grandes, até porque vem da China, né, então é um pouco mais complicado de mandar, assim, né, para não ser parado na alfândega e tudo mais. Mas são corinos também mais nessa vibe emborrachada. Eu tenho esses 2 aqui, um holográfico e um de glitter. Eles também têm o verso um pouco mais peludinho, mas não é tão peludinho, então não é tão difícil assim de colar igual esses outros que eu mostrei primeiro. Eles ficam super legal no caderno e dá um resultado super legal. Então se você estiver querendo fazer um projeto um pouco diferente, né, por qualquer motivo que seja, talvez seja uma opção legal. Dá uma olhada aí nas lojas da China mesmo, tanto Wish, AliExpress, Shopee, internacional, né, você consegue achar esses revestimentos que também ficam super legais, mais difícil de trabalhar, mas que é uma opção se você estiver querendo fazer algum projeto temático, por exemplo. E a gente tem, claro, os couros de verdade, né? Couros de animal, que muitas pessoas usam para poder fazer revestimentos também mais duradouros, que é o mesmo princípio lá do Tyvek, por exemplo, que eu falei. Né, couros têm tendência de durar mais. Porém, um grande problema do couro é que ele é muito mais caro, né? Não é em todo lugar que você vai achar um bom couro, né, de boa procedência e tudo mais. E tem toda a questão ambiental aí do couro também, né? Então, você escolhe o que você preferir. E claro que também fazendo o substituto por tecidos sintéticos, depende muito se o tecido é eco-friendly ou não, né? Pode ser que seja um tecido à base de petróleo, então você tem que escolher a sua batalha. O que você prefere, né? Então, assim, vai muito do gosto pessoal. Mas um dos maiores problemas e empecilhos do couro realmente é o preço, né? Que seriam projetos muito específicos para valer a pena você investir. A gente tem um tecido sintético que simula couro também, que é um dos que eu tenho usado para fazer capas flexíveis. Você até pode procurar dele mais fino para fazer revestimentos, efetivamente, porque esse que eu tenho usado, ele tem 1,4 milímetros de espessura, então ele não funciona para fazer revestimento. Mas ele pode funcionar, revestimento de papelão, né? Mas ele pode funcionar bem para fazer capas flexíveis, fica super legal, fica super bonito. Esse tecido é o Montana e ele existe em espessuras diferentes, você só tem que procurar, né? Então pode ser que você consiga encontrar ele mais fininho, que seja bom para fazer revestimento para substituir o couro. Ele é bem mais acessível, né, em termos financeiros, então pode ser interessante ser uma coisa que você faz questão de trabalhar. Mas eu gosto muito, tenho gostado muito desse 1.4 para poder fazer capas flexíveis, né, de agendas vintage, cadernos vintage, fica super bonito, tem várias cores diferentes, então dá para fazer uma coleção super legal, dependendo do tipo de clientela que você tiver, pode ser uma boa opção. Hoje em dia você também consegue encontrar adesivos de todos os tipos para poder fazer o revestimento. Tem o tecido adesivo, igual eu falei lá atrás, na parte de tecido, que é um tipo de adesivo, querendo ou não. E a gente tem realmente o tecido mesmo, plástico adesivo, que é como se fosse um contact. Até o próprio contact tem, né? E na verdade, já aproveitando, fazendo esse parênteses, contact é uma marca, ok? Contact não é um tipo de produto, mas virou igual todas as outras marcas que a gente chama pelo nome da marca e não pelo nome do produto, né? Igual Gillette, Chiclete, etc., que na verdade é a marca, não o produto. Enfim, Contact, então, é o nome da marca, não do produto, mas a gente chama de Contact de qualquer forma. Então existem já esses adesivos também, que você consegue encontrar também com estampas diferentes, cores diferentes, fica super legal também para montar coleção. São vários tipos diferentes de revestimento que você pode
optar caso você não consiga fazer as suas próprias capas, né? Não consiga trabalhar com tecidos específicos e tudo mais. Tem uma gama muito grande aí que você pode escolher e tem cada dia mais adesivos, né? Então você pode escolher aí de acordo com o seu gosto pessoal, se você quiser só liso, né, sem estampa, se você quiser com estampa. Esse específico aqui que eu tenho é um rosa super legal, um rosa neon. Ele é da Stick Fix, mas você pode procurar outras marcas também. E dá um resultado super legal no caderno, fica um acabamento muito bom, então pode usar sem medo. Agora vamos falar dos papéis. Existem também vários tipos diferentes de papel que você pode usar. Você pode usar papel de scrapbook, papel craft, papel Color Plus, você pode usar coucher fotográfico. Existem tipos diferentes de papel, mas você tem que saber como tratar os respectivos papéis para que você não tenha problemas de acabamento. O que acontece? Existem dois tipos de papel, basicamente, que são os papéis porosos e os papéis lisos. Os papéis porosos são, por exemplo, o craft, o papel de scrapbook, o Color Plus, o sulfite, né, que são papéis efetivamente que têm poros, né? Você consegue sentir a porosidade dele quando você toca, o que é diferente dos papéis lisos, que são, por exemplo, papel fotográfico, papel coucher, que é o mesmo papel usado em panfleto, né, que a gente pega e sente que ele é lisinho, né? Então são esses dois tipos aí, e é muito importante você saber a diferença, porque os papéis porosos vão necessitar de mais tratamento do que os papéis lisos. Os papéis lisos, eles já têm um revestimento intrínseco de fábrica que faz com que eles tenham uma durabilidade maior do que os papéis porosos. Não quer dizer que você não precise fazer o tratamento, você tem que fazer de qualquer forma, independente do papel, porém, é menos necessário do que o papel poroso. Se a gente for fazer uma escala aí de desgaste, o papel poroso vai desgastar mais rápido do que um papel liso sem revestimento, que por sua vez vai desgastar mais rápido do que um papel liso com revestimento. E o que eu chamo de desgastar, né, seria quando você tem um caderno, né, um papel aí que você usa muito com frequência, você vai ver que nas beiradinhas do seu caderno ele começa a ficar branco, né, esse desgaste mesmo de soltando tinta, né, de ir estragando. Isso aí que é o desgaste que eu tô falando. Então os papéis porosos fazem isso com muito mais facilidade. Provavelmente, em grande parte dos projetos, só de você montar o seu caderno ele já tá começando a desmontar, né, ele já começa a dar essas porosidades aí, esses risquinhos, né, já não fica legal já desde o princípio, a partir do momento que você montou o seu caderno. E aí os papéis lisos você já consegue montar inicialmente sem problemas, e aí ele vai desgastando com mais rapidez. E por último, os papéis que são protegidos, que são laminados, eles já vão demorar bem mais para desgastar. Não quer dizer que eles não desgastem, eles vão desgastar de qualquer forma, porém vai demorar mais. Como que você pode fazer o tratamento do seu papel para evitar esse desgaste? Você tem algumas formas de fazer, você pode fazer com verniz, ele seja líquido ou ele seja spray, o que você preferir. Você pode fazer o tratamento com a cera microcristal, que é uma cera que você vai passar no seu caderno como se ele fosse efetivamente um chão. Você passa ali em movimentos circulares, deixa secar um pouquinho e depois você vem com o pano novamente para lustrar e deixar um bom acabamento, então ele tem essa opção também. E por último, a laminação, que é o meu método preferível, mas que nem tudo que você vai fazer ele vai funcionar. Então vamos lá, por partes. A questão do verniz, tanto líquido quanto spray, ele é muito utilizado principalmente para quem faz as capas, né? Para quem pinta, por exemplo, faz aquarela e quer usar na sua capa, né? Esse tipo de coisa funciona bem porque você já joga ali e já faz aquela proteção sem ter que fazer laminação, né? Sem ter que passar cera, né? Porque você passar a cera ali pode ser que estrague, né? Então tem essa vantagem. E para quem já trabalha com arte, já tem um pouco mais na manha de fazer proteção com verniz, então pode ser uma opção nesse caso específico. A cera microcristal é uma ótima opção, é uma cera da loja da Nádia, que é uma das parceiras aqui. E para fazer essa proteção, igual eu já falei, você simplesmente vai pegar a cera, colocar ali, passar e depois vir com um outro pano para fazer para lustrar, né, e deixar com um acabamento bom. A vantagem dessa cera é que ela é impermeabilizante, então ela também protege nisso aí, né? Ela também impede que a gota de água seja absorvida pelo papel, além de proteger nessa questão do desgaste físico mesmo, igual eu já comentei. Eu já tenho um vídeo mostrando em detalhes o uso dessa cera, vou deixar linkado aqui. E por último, a gente tem a opção de laminação. Você pode laminar de duas formas, a frio e a quente. O melhor método que eu acho para fazer a laminação é a laminação a quente, que é com o uso de laminadora. Você vai pegar o seu plástico de laminação, envolver o seu projeto e daí passar na laminadora, que vai, por calor, derreter esse plástico e fazer a aderência ali no seu papel e a proteção.
Funciona melhor porque ela fica bem mais discreta, você nem consegue ver que existe uma laminação, uma outra camada, e dá um acabamento super sofisticado, então fica super legal. Você tem a opção de laminações diferentes, você tem a laminação fosca, laminação brilho, que eu particularmente não gosto, mas tem gente que gosta. Tem a laminação holográfica, que tem vários tipos de desenhos diferentes, de estrelinha, coraçãozinho, aquelas que são simplesmente polígonos, assim, também fica legal, dependendo do projeto. Então você consegue brincar também um pouco com esse tipo de acabamento. A laminação a frio é uma laminação mais acessível, porque ela não depende da laminadora. Você pode simplesmente passar contact, né? Você pega um plástico, ou contact ou vinil. Já me falaram, nunca fiz o teste, que o vinil fica com melhor acabamento. Pelo que eu pesquisei, realmente ele fica melhor. Existe o vinil fosco que você consegue comprar. Eu não sei se é fosco ou jateado que ele chama, mas é o que te dá um acabamento fosco, né? Que você vai simplesmente passar, igual a gente fazia na época de colégio, né? Para fazer esse revestimento de cadernos, etc. Mesma coisa. Você enrola e vai passando devagarzinho aí para fazer a proteção do seu papel antes de fazer o revestimento do seu papelão. Então é um tipo de laminação muito utilizado, porque ele é muito mais barato, muito mais acessível, né? Porque você não depende efetivamente de uma laminadora a quente. Mas eu acho que se você tiver dinheiro, você tiver lugar para colocar, e você tiver uma produção que faça sentido, eu acho que vale mais a pena investir na laminadora. Igual eu já falei, ela dá um acabamento melhor, ela é mais rápida de trabalhar, porque você não vai gastar tanto tempo fazendo aquela cola ali do contact manual, tem menos chance de dar problema, né, porque o contact ele tem uma certa dificuldade ali. Claro que você também vai ter uma certa dificuldade na laminação, para quem tá começando, principalmente, é uma questão de prática e tudo mais, mas no geral eu acho que fica melhor, deixa mais sofisticado, fica mais bonito o trabalho final. Então eu acho que vale a pena investir numa laminadora para quem já tem uma certa demanda, para quem já trabalha com isso há algum tempo. Se você está começando, não invista numa laminadora, faça realmente com o contact, com o vinil, e depois você vai pensando nisso. Para laminação a quente, você tem dois tipos de plástico, basicamente, que você pode comprar, que é o plástico PP e o BOP. O mais comum é o BOP, porém, em alguns lugares você ainda consegue achar o PP. Eu sempre recomendo optar pelo BOP, se você estiver comprando e se você estiver trabalhando com impressão em gráfica, né? Você pode perguntar para eles qual que é o tipo de plástico que eles utilizam. Na gráfica, nem sempre você vai ter a opção de escolher, né? Vai ser que eles trabalham. Porém, eu recomendo optar pela BOP, que dá um acabamento melhor. Papel que eu costumo usar para as minhas capas. Quase todas as minhas capas, os meus cadernos são feitos com capas de papel, porque eu sou designer, então eu gosto de fazer as minhas artes, então eu sempre trabalho com capa de papel. Quando eu trabalho com tecidos e outras coisas, é puramente para fazer vídeos para o YouTube, não é puramente porque eu gosto de trabalhar, eu gosto do papel. E o que eu uso para as minhas capas? Eu sempre uso para as capas duras, que eu vou revestir o papelão, couchê 170 gramas com laminação fosca, e para as minhas capas flexíveis, né, no caso de brochurinha, por exemplo, que não é para revestir papelão, eu uso o couchê 300 gramas, porque ele vai me dar uma sustentação melhor aí e vai ficar com um resultado melhor para esse tipo de caderno. E sempre com a laminação, não esqueçam da laminação. Você também pode usar papel fotográfico, nunca usei, mas as pessoas usam, o fotográfico mate principalmente, também fazendo laminação, seja a quente ou a frio. Aí você consegue também achar papel fotográfico de gramaturas diferentes, eu só não sei dizer exatamente quais, mas eu acho que você deve achar alguma coisa próxima aí ao 170 e o 300 para os seus projetos também. Eu não sei dizer sobre outros tipos de papel liso, né, que é o ideal para você imprimir as suas capas, que são esses dois basicamente que eu conheço, o couchê e o fotográfico. Mas você pode, claro, igual eu já falei aqui, usar outros papéis também, de scrap, né, papéis coloridos como Color Plus e tudo mais, desde que você faça todos esses tratamentos que eu já sugeri. Mas afinal, então, qual que é o melhor revestimento para usar nos seus cadernos? Vai depender do seu projeto. Eu não tenho como te falar que sempre usar tal revestimento vai ser melhor do que o outro, porque vai variar de projeto para projeto. Se você vai usar papel, se você vai usar corino, se você vai usar tecido, vai depender do projeto, vai depender do seu gosto pessoal, de onde você mora, o que você consegue achar, o que você tem em casa. Então, cada projeto é um projeto. Não tem como eu falar que a regra, né, sempre vai ser esse aqui ou sempre vai ser aquele outro. Tudo varia de um projeto para o outro. Analise as características do seu projeto e o que você acha que funciona melhor para aquilo ali.
Chegamos ao fim do nosso vídeo sobre revestimentos. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante, que agora vocês saibam como escolher o revestimento ideal para o caderno de vocês. Se eu tiver esquecido alguma coisa, que pode acontecer, porque é tanta informação que eu acabo esquecendo uma coisa ou outra, pode acontecer. Então, se você achar que eu esqueci alguma coisa que é relevante, deixe nos comentários aqui embaixo, que aí talvez eu acrescente no próximo vídeo, que eu vou com certeza fazer daqui a um ano, talvez, para refazer esse aqui, para atualizar esse aqui, né, que como eu falei, é sempre bom refazer de tempos em tempos, então já deixa nos comentários aqui que eu já deixo anotado. Se você ficou com alguma dúvida também, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou tentar responder. E se você tem qualquer tipo de sugestão para outros vídeos, outros conteúdos, também pode deixar aqui embaixo. Mas por hoje é só, eu espero que vocês tenham gostado e eu espero vocês no próximo vídeo.